Boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês, né? Boa tarde aí a turma de Francinópolis, boa tarde aí a turma que está acompanhando pelo YouTube. Não é isso? Olha aí, estamos aí com a Sandra Mota também, com a Natalice. Estamos aí, a Juscelene também acompanhando, Landry Salles. Opa, muito bom, muitas turmas aí. O Edinalva também acompanhando. Mas vamos aqui com vocês. Vamos aqui com vocês conversar a respeito de ética e a multicultura corporativa, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí. Nosso plano da aula está aí, fazer um roteiro, nosso roteiro está aí com vocês. Ética e a multicultura corporativa. Vamos ver aspectos da multicultura da formação do povo brasileiro. E nosso objetivo de aprendizagem é demonstrar que uma política ética corporativa deve contemplar e incentivar aspectos relacionados à multicultura, mostrar esses aspectos e resgatar a formação do povo brasileiro. Vamos aí da teoria e prática para vocês. Bom? Então, vamos lá. Na aula passada nós deixamos algumas questões com vocês, né? Deixamos? Olha aí, para vocês a gente deixou aí também, né, da nossa aula de hoje, né, nossas competências que ao final da aula a gente espera, e compreender a formação ético-racial do Brasil e o impacto na inclusão social. E vamos também ver demonstrar a importância de as instituições incentivarem políticas multiculturais e conhecer projetos institucionais que incentivam a multicultura. E aí, chegou o momento da gente revisar um pouquinho, né? As questões aí que a gente deixou na aula passada. Estão lembrados? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? Vamos aí colocar as respostas aí. Estou aguardando no site aí, ó. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Portanto, é possível afirmar que no Brasil, aí, escolha uma alternativa aí. Já estou esperando no chat, pessoal. Vamos manifestar aí no chat? A turma do YouTube também, pode colocar as respostas. Coloca aí a resposta, né? Qual é a letra, tudo direitinho, né? Pra gente. Vamos lá então, né? Vamos gabaritar aí, pessoal? O que está dizendo a nossa Constituição aí? Nosso gabarito aí para vocês conferirem. Letra B, né? Pessoas em situações diferentes devem ter direitos iguais. É isso mesmo? Atentem bem, né? Para o comando da questão, para que a gente possa ver aí. Então, bom, conferido aí com vocês, gabaritado, né? A questão de isonomia, né? Conforme o princípio da isonomia, podemos ver aí, né? Agora, também aguardo a resposta aí de vocês. Viram aí?
Conforme o princípio, né? Vamos gabaritar aí para vocês também, conferir o gabarito, olha aí, também. Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Gabarito letra A também. A nossa terceira questão, né? Tá aí com vocês. Cite leis que buscam minimizar a diferença entre as pessoas. Vamos lá? Estou aguardando aí no chat, pessoal. Vamos. Ah, isso aí, Francinópolis, né? Ah, muito bem, Francinópolis aí. Colocando aí as respostas para a gente. Então, vamos lá? Olha aí. Resposta para dar diversas formas de leis, né? Legais como seguro-desemprego, para desempregado, alíquota de menores, ou não tributação de imposto de renda com pessoas de baixa renda, licença gestante sem prejuízo de emprego e salário, né? A licença paternidade também, diferença entre direitos de trabalhadores rurais e urbanos. Isso aí são práticas já inclusivas, né? Veja que a própria Constituição já trouxe aí os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Era uma loucura, né? E aí, quais são os tipos de exclusão social? Vamos colocando aí. E aí? Turma aí de Francinópolis, turma de Francisco Macedo, né? E a turma do YouTube? Vamos lá, colocando as respostas aí, pessoal. Vamos lá, então. Qual é esse tipo de exclusão social, pessoal? Olha só, como resposta padrão, eu trouxe para vocês aí o seguinte, olha aí. A exclusão econômica, exclusão social, cultural, patológica e comportamento autodestrutivo, e também outras formas de exclusão e discriminação, como aí de gênero ou por opção de sexo, entre outros e outros e outros. Tá? Mais uma aí pra gente? Então, mais uma questão aí. As minorias sociais constituem em... Bom, quando se fala de minorias sociais, pessoal, cuidado, porque essa terminologia ela não está relacionada com a população, né? Então, ela não está relacionada com a população pequena, nada a ver isso aqui, tá? Nada a ver. Grupo com menos número de pessoas também nada a ver, né? Grupo pequenos de pessoas também nada a ver, né? Grupos com minoria no poder político e econômico? Perfeito, né, pessoal? Letra D, gabarito aí, já podemos gabaritar para vocês aí, bem direitinho, né? Letra D. Partidos políticos que têm menos representatividade também nada a ver, né, pessoal? Isso aqui também nada a ver, tá? Então, vamos mais uma? Cite as ações possíveis para a inclusão de pessoas diferentes em uma empresa.
Bom, vamos ver aí as ações, pessoal. Tá? Ações aí das possíveis. Então, vamos lá. Olha só, resposta padrão aí para vocês. Tá? Diversas ações, entre elas nós podemos dizer o planejamento da infraestrutura com acessibilidade, outras mais. Desenvolvimento de uma aplicação e aplicação de políticas e normas internas. Né? Conhecimento e aplicação da legislação. E só, por enquanto. Né? Mais uma aí, ó, em relação aos percentuais mínimos de pessoas deficientes nas empresas, é possível afirmar que... Opa, Francinópolis aí ativa, muito bom. Pessoal, lá na legislação, vocês têm uma referência que tem o número 100, não é isso? Tem o número 100, né? Esse percentual. Mas então, vamos ver aqui o seguinte, né? Não existe percentual? Não, não é verdade, né? Existe obrigação de contratação de pessoas com deficiência apenas para empresas com menos? Não, negativo, não é menos, é mais. Todas as empresas são obrigadas a contratar? Também não, nem todas as empresas. E aí, toda empresa com mais de 100 funcionários, conforme a legislação, possui um percentual mínimo e obrigatório para a contratação. Perfeito, né? Aqui. A letra E. Existe obrigação de contratação de pessoas com deficiência apenas para a sociedade anônima? Não, não tem esse apenas aqui, né? É a questão, tá o número aqui, né? Olha aí. Assim, então, né? Finalizamos a nossa revisãozinha rápida aí. Então, agora podemos conversar um pouco com vocês a respeito de ética e multicultura corporativa. Tá? Primeiro momento, a gente precisa saber o seguinte. Dá para vocês darem uma olhada bastante firme aí nessa imagem, né? É um retrato nosso do Brasil aí, ó. Né? Um retrato nosso aí do Brasil. É isso? Olha aí, nós temos índios, negros, japoneses, italianos, árabes, é uma miscigenação enorme, né? É isso? E temos, inclusive, regiões com características bastante diferentes. Nós temos aqui a região Nordeste com uma característica mais assim, seca. Nós temos a região mais úmida, a região amazônica, e temos a região de Planalto Central, na região central do Brasil, e tem a região sul, né? Que é dos Pampas, né? Então nós temos aí uma diversidade, tanto de ambientes, né? Pantanal, Amazônia, Nordeste, região sul, Mata Atlântica, Pampas e tudo mais. E também isso aqui é a nossa diversidade populacional. E isso é um fator diferencial para nós. Então a gente precisa conhecer agora, né? Já que a gente viu essa imagem, esse retrato, agora vamos ver essa questão, né? O que é cultura primeiro? Tá? Para a gente conhecer multicultura corporativa, é preciso a gente conhecer o que é cultura, né? Então, o nosso recado aí para vocês. Recado inicial aí para a gente. O que vocês leram aí do recado? Deu para ler o tempo? Essa aula, pessoal, nós vamos dar, assim, fazer bastante para vocês lerem, né? Bastante. Já estamos aí na reta final. Então, agora vocês já estão craques nas leituras, né? Olha só, pessoal. Toda empresa, assim como nós, o corpo humano nosso, a família, são sistemas. E a empresa não deixa de ser um sistema. A gente colocou até, né, de uma forma assim bem mais suave no texto, microsistema,
que está inserido em uma sociedade, tá? E essa sociedade compõe um macrosistema, e por isso deve refletir em mudanças sociais. Nós estamos dizendo aqui para vocês, pessoal, em outras palavras, né? Não sei se vocês assistiram o filme Efeito Borboleta. O que quer dizer isso? Que o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode ter efeito lá no Japão. É, professor? É. Então, assim, uma empresa ou um empreendimento que faz queimadas aqui no Brasil, ou lá no Japão, ou lá na Europa, então, tem reflexo no globo terrestre todo. Não só isso, né? Um descuido no preparo de alguma manipulação de algum organismo patogênico pode ter efeito também mundo afora. E professor, uma situação de descuido que aconteceu, não sei exatamente, né, prova concreta disso, mas eu penso que foi, no caso da Covid, um descuido ou uma situação que não, por exemplo, uma falta de zelo no tratamento lá do organismo patogênico, e gerou a pandemia. Ah, entendi, professor, entendi. Né? A questão da Covid, pessoal, eu coloquei a questão de descuido, não sei exatamente o que foi, né? Mas teve origem em alguma parte, e esse organismo saiu se esparramando. E é isso que a gente está dizendo, o efeito borboleta. O microsistema afeta a sociedade, que afeta o macrosistema, que afeta tudo e provoca mudanças. E provocou mudanças no mundo todo. Cultura, arte de cultivar. Pessoal, o conceito que se dá aí de cultura, né? O conceito que se dá de cultura, nós precisamos, antes de iniciar a falar do que é cultura, precisamos entender bem a origem da palavra cultura, que vem lá do latim cultuare, culturae, e significa ação de tratar, de cultivar ou cultivar a mente e os conhecimentos. Tanto é que vocês devem ouvir muito falar, né, no meio rural, a cultura do tomate, cultura da laranja, cultura da banana. É a arte a ação de tratar, pessoal, de tratar o tomateiro, de tratar a mangueira, a laranjeira e tudo mais. A palavra culturae originou a partir de outro termo do latim, que é o colere, que quer dizer cultivar as plantas ou o ato de plantar e desenvolver atividade agrícola. Por isso que no meio rural usa muito, né, essa terminologia. Mas assim, a língua portuguesa não é morta e as palavras vão adquirindo os novos significados ao longo do tempo. E aí, essa palavra, esse termo, foi evoluindo e passou a ter esse significado como um desenvolvimento das capacidades intelectuais e educacionais das pessoas. Veja, assim, num paralelo entre a cultura, a arte de cuidar da planta, num paralelo que se fez ao longo do tempo, que o cuidar das pessoas, da criança, também seria uma arte de cultivar, né? E aí passou-se a ter também esse entendimento na área educacional e social.
Mas aí nós temos que cultura nós podemos colocar aí diferentes significados mesmo. Primeiro vamos dizer um conceito científico que nós colocamos aí nesse conceito científico, que é um conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, esse é um conceito, é um conceito científico, né, de cultura. Mas nós temos também outras, né, formas também, né, que nós falamos aí que cultura popular, né, conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares. Então, veja que aqui tem uma série, quando fala de popular, né, nós estamos falando de classes mais populares e até mesmo as mais dominadas. Cultura erudita são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão de um mundo de elite. Veja aqui, vamos destacar esses dois fatos aqui, porque aqui torna-se relevante conhecer, né? Na popular, nós estamos falando de classes dominadas e na cultura erudita, nós estamos falando de classes dominantes, né? E é a visão do mundo em elite. Então, temos aí imagem de cultura erudita e imagem de cultura popular, né? Imagem de aqui um arraial, né, lá de Padre Marcos, no Piauí, festival popular, né? É o povo mesmo participando. E do outro lado, a dita cultura erudita, há uma orquestra, né? Vê que a forma das pessoas, né? Tudo lá engravatadas, essas coisas assim, né? Isso em Teresina, né, pessoal? Teresina aí, a Orquestra Sinfônica de Teresina. Então vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver agora também multiculturalismo, a identidade brasileira. Conhecer um pouquinho da nossa identidade para que a gente possa entender mais essa questão da ética e multicultura corporativa. Então, vamos lá. Olha aí, diferentes faces, né? Pessoal, o multiculturalismo, né, decorre aí da inter-relação entre várias culturas no mesmo ambiente e o conceito surgiu de sociedades contemporâneas como um meio de combater. Pessoal, a ideia de homogeneidade cultural, né, fundamental das ditas, né, como se uma visão superior dos povos colonizadores, que num primeiro momento o europeu, o americano, e no primeiro momento foi lá os colonizadores portugueses, né, italianos e tal, depois agora mais recente os euro-americanos. E temos também as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, preconceitos e discriminação racial. Então, se pensar em homogeneidade, nós temos aí duas faces, né? Uma é totalmente pensamento europeu que vem passando. E a interculturalidade, nós podemos dizer que está na construção de novos conceitos e novas interpretações do mundo a partir do contato entre diferentes culturas. Veja, né? Essa imagem aí dá um tchan na nossa cultura, né? Diferentes faces, né? Aí tem negro, índio, branco, amarelo. Continuando. Aí, pessoal, tem uma música aí, uma composição aí do Wilson Freire,
e Antônio Nóbrega, né, sobre mestiçagem, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês tirarem um print da música aí, porque tem muita coisa, né, para vocês lerem essa música aí. A minha musicalidade é um pouquinho complicada, né? Então vou dar um minutinho aí para vocês tirarem um print. E aí volto já já com vocês para a gente ver por que dessa música. E aí, conseguiram tirar o print? Então vamos ver um pouquinho dessa aí para a gente ver essa questão dessa canção da mestiçagem, né? A composição aí do Antônio Nóbrega. Veja lá. Uma negra com um branco, vi casar na caminhada, na camarinha. Um branco com uma índia, vi casar na matinha. Um negro com uma índia, vi casar na capelinha. Um negro com uma negra, vi casar atrás do muro. Um branco com uma branca, vi casar ali, lá no escuro. Um índio com uma índia, casaram em Porto Seguro. E assim vai, né? Veja aí, pessoal, que a composição da mestiçagem já marca bastante, né, as questões das misturas, e mais lá na 1, 2, 3, 4, na quinta estrofe já fala lá, né? Uma mulata molécula vi casar com um japonês, né? Uma catiga cafusa com um sírio libanês, um circo com almoço, vejo casar todo mês. Então veja que aí, pessoal, já ele mostra nessa composição, mostra aí toda a mestiçagem, mostra toda a mestiçagem que temos no Brasil. É isso? Muito bom. Então, vamos avançar um pouco mais, né? Veja só, né? Refletindo um pouco sobre esses versos, nós podemos ver que Antônio Nóbrega é possível compreender algum aspecto da multicultura. Né? Veja só, né? De certa forma, a música mestiçagem nos ensina sociodiversidade, multiculturalismo, então, que estão muito presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso país. O próprio autor coloca também, deixa a gente ver evidenciado, né? O próprio autor deixa evidenciado aí que essa mestiçagem está presente aí no Brasil. E olha aí, e deixa claro para a gente que o nosso povo brasileiro, né? Temos aí o índio nativo, o branco colonizador, o negro escravizado. E essa concepção da formação da sociedade brasileira, pessoal, a partir da mistura entre índio, branco, negro e outras raças mais, outras etnias mais, ressalta uma relação de forças desiguais entre dominados e dominandos e dominadores. E aqui, pessoal, tem
é apoiada no mito da democracia racial. Atenção para vocês, né? Nós precisamos ressaltar aí para vocês que a composição do povo brasileiro chegaram a partir do século XIX, imigrantes de outros países não portugueses. E aí chegamos espanhóis, tivemos suíços, né? Olha aí, tivemos suíços, alemães, italianos, japoneses, árabes, turcos, eslavos. Tivemos também aqui, né? Lá da Ucrânia, tem uma colônia no Paraná, de muitos ucranianos também, região de São José. Então, temos muito aí a ver. Na década de 40, pessoal, aí, né, tivemos muito mesmo. E sem contar também, internamente, dentro do nosso país, uma migração intensa entre Nordeste, Sul, Sul, Nordeste, Nordeste, Norte. Então, uma mistura bastante grande. Então, essa é uma característica nossa. Mas tem coisa, pessoal. Vamos entender bem para a gente não, né? Olha aí. Para vocês, né? Dia 25 de março, Dia da Cultura Árabe. Aqui no Piauí tem muito, né? Região ali de Floriano, Pix, ali tem muito árabe, né? Descendentes, né? Eu vou falar assim, pessoal, descendentes das etnias árabes, porque ali tem muita mistura, né, de sírio, de libanês, de outras também etnias árabes. Veja que a gente viu que vários povos, né, formam a identidade brasileira. Nós temos aí portugueses, indígenas, vamos pegar de outra cor. Nós temos aí portugueses, indígenas. O que mais que temos? Portugueses, indígenas, africanos, italianos, japoneses, alemães, árabes e muitos outros. Espanhóis também tem bastante. E esses povos, pessoal, né, tem contribuído muito com a policultura do nosso país. E aí, pessoal, tem mais outra questão, né? O Brasil tem um território imenso. E as contribuições que ocorreram de diversas formas, né? Brasil afora. Cada né? Cada região com formas diferentes, tá? Então, configura uma diversidade cultural muito grande para nós. E assim, nós precisamos conhecer um pouco da multiculturalidade se expressa regionalmente no Brasil. Tive a felicidade de conhecer todas, né? Vivenciar em todas elas. Então, para a gente conhecer, né? Olha aqui, ó, região, aqui, ó, o Boi Caprichoso e Garantido, a região lá de Parintins, né? E, pessoal, aí são as duas, nós temos aí na região norte do país, duas grandes comemorações, tá? Uma em Belém, que é o Círio de Nazaré, e outra lá no Amazonas, o Boi Bumbá de Parintins. E pense em duas festas enormes, pessoal. Aí coisas enormes, né? E também temos outros elementos culturais também na região norte, como o carimbó, o congo, a congada, folia de reis, festa do divino. E nisso aí também nós temos muita influência também, né, da culinária a influência indígena da culinária da região norte, né, baseada em mandioca, em peixe, né, e outros alimentos típicos também, né, na região norte, né, nortista, né, inclui aqui também o nosso nordeste, como carne de sol, o tucupi, né,
O caldo de mandioca cozida, né, com tacacá, o tucupi com tacacá, que é uma delícia isso. Uma espécie de sopa quente, né, que é feita aí com goma, tucupi, camarão e cheiro verde e jambu, com uma erva típica da região, e entra também camarão e pimenta de cheiro. Aqui, pessoal, essa pimenta de cheiro aqui não é uma pimentinha de cheiro qualquer, não. Ela tem um ardor também, tá? Muito saboroso isso aí. Olha aí, temos aí a questão do Centro-Oeste também. Há uma diversidade de contribuições aqui, olha, indígenas, né? No Centro-Oeste, pessoal, olha aqui, ó, indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos, paraguaios. Como manifestações, nós temos aí em Goiás o fogaréu e a cavalhada. Tem o cururu lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. E a culinária também é arroz com piqui, com gueiroba, sopa de papagaio, paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel tem origem lá, mas temos aqui também. Tem um empadão goiano, pamonha, angu, curau, peixe do Pantanal, como pintado, pacu, dourado. E tem lá na região de Cuiabá, eles têm lá uma forma também de preparar do peixe, né, que eles preparam com maxixe. E pior, né, ainda falam, né, peixe com matite. Na região sudeste, olha aí, né? Temos alguns elementos aí da cultural, a festa do divino, o festejo da Páscoa, o festejo dos santos padroeiros. Temos ainda também participação podemos citar a congada, a cavalhada, o carnaval, o peão boiadeiro, a dança dos velhos, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapós. E a culinária também da região sudeste tem uma forte influência aqui, dupla, né? Tanto indígena como do negro, dos escravos, né? E também dos outros imigrantes europeus, tipo lá, macarronada, pizza, né? Feijoada vem lá dos escravos, né? E muitas outras, né? Olha aí, temos aí, ó, a moqueca capixaba, pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, ou cuscuz paulista, farofa e pizza, né? E tem as macarronadas também. Então tem muita coisa, né, pessoal? Muita coisa mesmo aí. Isso aí tudo nós estamos falando de cultura, né? E olha aqui na região sul também, né? Uma grande influência, Oktoberfest, a festa da uva italiana também, é muito. Aqui não tem uma, né? A barreada não está aí? Não, tá? Também temos aí que integrante na nossa cultura também, na cultura sulista, o fandango, tem a tirana, tem o anuo, que é espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, congada, boi de mamão, dança das fitas e boi na vara. A culinária é o churrasco, o chimarrão, o camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado. O barreado aqui, apareceu o barreado, né? Que é um cozido, né, na panela de barro, né? Muito bom. E tem também, como influência, aí, a produção de vinho. E veja só, pessoal, né? Por ironia do destino, nós tínhamos aqui, ó, o vinho, mais na região sul, e agora o vinho vindo pelo Nordeste, a região de São Francisco também, produção de vinho começando a destacar, né? Aí tem festa, coisa muito boa, né, pessoal? E aí, podemos aí
vir agora para o nosso Nordeste, né? Ah, professor, eu pensei que se eu tivesse juntado com... Não, né? Nordeste separado, pessoal, que isso, né? A cultura nordestina é muito marcante, né? Temos aí, ó, na região Nordeste, olha, o Bumba Meu Boi, o Maracatu, Caboclinho, Carnaval, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisada, Frevo, Carnavalhada e Capoeira também, muito aqui. Aqui, pessoal, nós falamos, Nordeste pega Bahia, aqui tem até o Maranhão, né? E algumas manifestações religiosas, como Iemanjá, a lavagem da escadaria do Bonfim, temos aí a literatura de cordel, muito artesanato representado pelos trabalhadores de rendas, as rendeiras, e muita coisa mais, né? E olha que a culinária nordestina é muito forte, muito boa, tá? Vou dizer para vocês, é coisa de primeira. Tem vindo gente de outras partes do mundo a aprender aqui para levar para lá. Olha aí, a saga do Nordeste para vocês, né? Conhecendo aí as nossas culturas, né? A nossa saga do Nordeste. Tu já merendou? Tu quer merendar? Tem merenda, viu? Bom, merenda eu pago, né? Uma pessoa que fala isso para você nem é gente, é um anjo. Saga do Nordeste aí, né? Também temos como os pratos típicos para nós aqui, olha, a carne de sol, os peixes, os frutos do mar, a buchada de bode, o sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre outros tantos. E mais uma que não está aqui, que eu vi agora, pessoal, né? Mais uma, cuscuz frito. Eu não tinha visto isso não, né? Aí apareceu um colega lá em casa e na hora de tomar o café, o pessoal em casa estava fazendo um cuscuz para tomar o café, e o camarada pegou e falou assim, opa, você já experimentou o cuscuz frito? Aí foi lá e me mostrou como é que faz, a gente fez, uma delícia ficou, tá? É o mesmo procedimento para fazer o cuscuz, só que ao invés de colocar na cuscuzeira, coloca na frigideira para fritar logo, né? Temos aí também muitas expressões nordestinas, né, que são parte muito importante também, que deve ser lembrada. Tem até um tal de já vi até um dicionário de piauiês, né? Tem muita coisa, né? Aí veja algumas expressões aí para vocês verem, né? Aluado. Pessoa que vive no mundo da lua. Rebolar no mato, né? Descartar ou jogar fora, né? Areado, pessoa sem rumo, desordenada. Peba, coisa ruim, má qualidade, inferior, e por aí vai, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa. E olha, né? Tem muitas expressões aí que é importantíssimo conhecer, né? Então, tá aí muita coisa para você, né? E é o nosso Piauí, estamos aí, né? Especificamente, nós falamos de Nordeste, agora vamos falar mais especificamente do Piauí mesmo aqui. Olha, manifestações aqui, ó, do Bumba Meu Boi, o cavalo piacó, congada, samba de cumbuca, reisada, bandolins, rebecas, entre outros também, né? Olha, e como festivais culturais, nós temos o Festival Cultural de Pedro II, o Festival de Teatro, né, Lusófono, né, em Teresina, Encontro Nacional de Folguedos também em Teresina, que diferentes culturas, né, de boi-bumbá, inclusive, né. Tem o Festival de Rebecas de Bom Jesus, lá no Piauí, e assim. E aí na cidade de vocês, o que que tem? Temos aqui também os religiosos, né, também, né, dentro do Piauí.
que a gente tem aí as encenações, né? Não coloquei as encenações aí da Paixão de Cristo, mas pode considerar também aí muita coisa aqui. Embora essa encenação aconteça no Ceará também, né? Ok? Então conhecemos um bocadinho, viajamos um pouquinho, né? Viajamos um pouquinho aí pelo nosso Brasil e deu para a gente concluir aí que, sem dúvida, o Brasil é um país multicultural, né? Mas assim, diante dessa constatação, vem algumas questões, né? Especificamente duas, né? Como incluir a dimensão multicultural nos processos de gestão e governança? O que é uma empresa multicultural? E aí, vocês fazem ideia? Pessoal, é um desafio muito grande, tá? É um desafio muito grande, porque, embora nosso país tenha essa característica assim, bem multicultural, nós temos também muita distância entre as classes sociais. Né? Nós temos muita distância mesmo. E não é só aqui no Piauí, não. É no Brasil todinho, tem muita distância. Alguns lugares mais ou menos, ou mais, outros menos, mas temos muita distância entre pessoas, que tem de tudo, são milionários, bilionários até, e aqueles que mal conseguem a comida do almoço, porque a da janta nem tem. E estamos aí, né? A nossa empresa, né? Nesse contexto aí temos as empresas, né? Diante de tudo isso. Né? Então, vamos ver um pouco aí de empresária multicultural. Lembrando para vocês o conceito de ética empresarial, nós estamos falando aí das 5 dimensões das 5 dimensões da ética empresarial, e que nós colocamos dentro dessas 5 dimensões o respeito à multicultura. Só para a gente recordar os anteriores, a sustentabilidade, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Mas no centro aqui, no centro mesmo nosso aqui, nós temos a multicultura, que é o tema que nós estamos tratando, tá? Olha aqui, ó, também, né? Veja aqui no símbolozinho que a gente trouxe para vocês, bem no início do curso, ó, tá? Aspectos, né? E aí, quando nós estamos falando lembrando para vocês de sustentabilidade, nós estamos falando também para vocês a respeito aqui dos aspectos econômicos, sociais, ambientais e as interseções entre esses 3 aspectos. E tudo isso formando o conceito de sustentabilidade. Empresa multicultural. Pessoal, é relevante, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento de éticas e políticas corporativas, é o respeito e incentivo à multicultura. Afinal de contas, nós somos multiculturais. Então, o respeito e incentivo à multicultural é relevante para o desenvolvimento de políticas corporativas. A empresa multicultural é o tipo de entidade que incentiva, desenvolve e compartilha ou partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Mas assim, nem toda empresa, né, pessoal? Nem toda, né? E aí tem a empresa não multicultural, que é a entidade que, embora contenha culturas diversificadas na equipe de trabalho, mantém uma gestão uniforme
e excludente. Nós temos aí organizações, pessoal, que negro, no Brasil mesmo, né? Nas Forças Armadas, né? Negro não passava de... Se chegasse negro, índio, se chegasse a sargento era muita coisa. Era o topo. General? Nem se fala, né? Procura aí atrás. Procura aí na década de 70, 80 para trás. Quantos negros foram generais? Quantos índios chegaram a general? E as empresas privadas também, pessoal, não é diferente, não. Não é muito diferente, não. Veja só, né? Nós estamos no século 21, não é? Século 21, tá? Século 21. E o Brasil o quê? Tem assim, não vou dizer 1500, o Brasil já existia, né? Existia há muito tempo com os índios e tudo mais. Mas assim, depois que os portugueses vieram para cá, e também as outras etnias também que vieram, né? Branco, índios, amarelos e tal, tudo. Vamos botar um marco aqui. Vamos botar um marco. Embora vocês depois podem até me criticar, mas vamos botar esse marco aqui, né? Que se diz, Brasil 1500, né? Século 21. Quanto tempo temos aí, né? 500 anos para ter. Aqui, pessoal, não estou falando só de multicultura, né? Para ter a primeira mulher presidente. E foi também, nesse século XXI, a primeira mulher que assumiu o STF. Até meados aqui do século XIX, por aí, assim, a mulher brasileira, para trabalhar, tinha que pedir autorização do marido. Nós apresentamos para vocês um estudo de caso. Lembra quando era nas primeiras aulas, né? Logo quando a gente voltou em agosto, comecinho de agosto, a gente começou a falar com vocês sobre a ética corporativa. Apresentamos para vocês aí um estudo de caso, né, a respeito das cinco dimensões da ética. Que tivemos uma situação em que um excelente profissional não foi promovido, dentro de uma empresa alemã, porque não tinha afinidade com a organização. Sabe o que era isso? Foi discriminação mesmo. Você não é da cultura alemã. E aí disseram que não tem afinidade. Nesse caso aí, nós tivemos que a multiculturalidade, nessa decisão da empresa de abrir mão, de comprometer com um colaborador. Interessante, né? Mas vamos dar uma pausa aqui e a gente continua falando com vocês na próxima aula. E é daqui a pouquinho, tá?